não da figura em si, do pensamento, de um filósofo muito conhecido, chamado Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche ele foi um filósofo que vive, né, no século XIX, morre no ano 1900, e desenvolve um conjunto de ideias que vão fazer frente ao pensamento corrente no período moderno. Vai fazer frente também aos pilares do pensamento ocidental. O pensamento ocidental firma suas bases em Sócrates, Platão e Aristóteles, né, a tríade grega, também no cristianismo, né, em alguns elementos do direito romano. Nietzsche ele faz uma crítica muito firme, né, aos elementos da filosofia grega, né, sobretudo Sócrates e Platão. Ele também elabora críticas ao cristianismo, né, que ele vai vincular, inclusive, ao platonismo. E ele distribui, né, essas críticas ao longo de suas obras, certo? Nietzsche ele tem uma personalidade muito prismática. Este Homo deixa muito claro isso, né? O livro Este Homo, né, onde ele escreve frases polêmicas como "por que eu escrevo tão bons livros", né? "Por que eu sou tão sábio", essas coisas. Só que Nietzsche ele vai se tornar uma peça fundamental, inclusive depois, para o desenvolvimento de muitos elementos da psicologia. Nietzsche, inclusive, se considerava um psicólogo, né? Um estudioso da psique humana, né? Só que antes de entrar em Nietzsche, pelo percurso que eu quero nessa reunião tomar, eu acho que é importante explicar um pouco sobre os períodos, né, tomando como base os paradigmas de alguns períodos históricos, de alguns períodos históricos específicos, né? Sobretudo, idade. O período moderno, e aqui eu não considero o período moderno iniciando com o iluminismo necessariamente, mas já a partir da Renascença, né, o período moderno como que iniciando-se ali nessa fase de transição entre o teocentrismo da Idade Média e o antropocentrismo moderno, né? Eu penso que o surgimento desse antropocentrismo, que é o homem no centro da realidade, já pode ser um elemento chave para nós compreendermos a modernidade, né? Então, parto daí com a modernidade. René Descartes, ele foi talvez a maior figura junto a Immanuel Kant, certamente, mas a primeira, né, a figura primeira dentro da filosofia da mentalidade moderna. René Descartes, ele tem algumas premissas que depois vão se desenrolar ao longo da história e das ciências e que é importante a gente entender, tá? A primeira delas é o seguinte: para o Descartes, ele acreditava que a resolução do problema ela poderia vir da seguinte forma: primeiro você pega o todo do problema, fragmenta em partes, separa, divide-o, né, em partes menores, resolve essas partes e depois torna a unificar, né, as partes do todo. Isso parece bem simples, mas se você parar para pensar no desenvolvimento disso, é aí que a gente pode encontrar uma das propostas para o que depois vai ser chamado de ciência moderna, né? Aquilo que era trabalhado, por exemplo, em Aristóteles, em conjunto, né? Aristóteles, ao mesmo tempo, ele era físico, biólogo, filósofo, ele era tudo, né? Estudava ciências humanas e todas as demais ciências. Platão era matemático, enfim, por aí vai. O que tudo, né? Quando, nesse período antigo, tudo estava integrado à filosofia, na modernidade, essas coisas vão se desintegrando como diversos problemas distintos, né? E dentro dos quais tudo precisa agora ser resolvido naquela área específica, né? Então, Descartes ele é considerado e deve ser considerado um dos pais da ciência moderna, né? Uma outra figura que é fundamental para nós entendermos a filosofia moderna, o pensamento moderno, é o Sir Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, ele propunha uma descrição não mais qualitativa da realidade, não é? Mas uma descrição quantitativa da realidade, né? Na qual você passava a descrever por meio de equações a realidade que o circunda, ok? Você troca o tipo de discussão, você tira do plano
tangível ali, numa descrição qualitativa, desculpa, e transforma tudo isso numa descrição quantitativa. A realidade, ela passa a ser descrita por meios numéricos, né? Bom, então é isso. Essas figuras são importantíssimas no período moderno. O pensamento do Newton é o seguinte: me diga quais forças atuam sobre um objeto e eu lhe direi a trajetória desse objeto, né? Ou me diga a trajetória, a velocidade, etc., e lhe direi onde esse objeto estará em determinado período, né? Depois de tanto tempo. Então, ele desenvolve uma visão de previsibilidade da realidade, né? Você consegue prever, por exemplo, se você soltar uma pedra de determinada direção, né, onde ela vai estar em determinado período de tempo, dada a massa, o peso, etc. Tá? Então, Newton, ele vai ser uma figura fundamental para o pensamento moderno, ok? Um outro elemento que, inclusive, fundamenta Newton é a visão mecânica de Descartes sobre a realidade. Newton partilha disso. A visão mecânica é o seguinte: é a ideia de que todas as coisas elas funcionam, a realidade funciona como um grande relógio, ok? Que obedece leis e regras e que torna essa realidade mesma previsível, não é? Então, se essa realidade ela é previsível e obedece certas leis, como, por exemplo, a trajetória dos corpos celestes e a trajetória dos objetos que, inclusive, coabitam com a gente aqui na Terra, esse tipo de coisa, quando isso tudo obedece a certas leis mecânicas, automáticas, como um grande relógio, né, que segue um determinado tempo, determinado movimento, você consegue prever o futuro, né? Você consegue prever o futuro físico. Você consegue determinar os próximos passos, vamos dizer assim, do mundo material, né? E o pensamento moderno se assenta nessas premissas, né? Ele se estabelece a partir desse fundamento, ok? Então, essas são as bases, né? Grosso modo, claro, da modernidade, tá? Um período no qual o ser humano ele era possuído por um grande otimismo, né, de substituição da antiga religião pela ciência. Apesar de que grandes e vários cientistas possuíam, né, crenças metafísicas, enfim, mas, vamos dizer assim, de modo formal, a ideia vigente naquele período era de que a teologia, né, o pensamento religioso estava sendo substituído pela ciência, né? E essa ciência daria ao homem grandes poderes de, vamos dizer assim, sobre a natureza, sobre a realidade que, né, o circunda, certo? Então esse otimismo aí, ele vai ser o que vai estar em vigor durante todo o período moderno, que a gente pode levar até o início do século XX ali, né? Esse pensamento moderno, tá? Assentado sobre essas bases de René Descartes e de Sir Isaac Newton, né? De uma realidade mecânica previsível e que obedece leis de causa e efeito, né? E se você conhece a causa, você poderia até prever o efeito, né? Bom, então esse é o pensamento moderno, no qual o homem, possuído por esse sentimento enorme de otimismo, ele acredita que ele vai dominar a natureza e a pôr a seu serviço, né? Bacon já dizia isso lá atrás. Bom, por que eu estou falando isso, sendo que a gente pretende falar sobre Nietzsche? Porque uma das ideias do Nietzsche é a ideia do eterno retorno do mesmo, como que uma serpente que se engole pelo rabo, né? Esse movimento circular ad infinitum, né? Eterno. E esse movimento não parece muito claro, mas eu ilustrei o pensamento moderno para... Beleza, tranquilo, Gabriel. Mas eu ilustrei o pensamento moderno para dizer o seguinte, que isso já aconteceu antes. Alguém aqui na reunião pode me descrever, por favor, a história, a famosa história, que pode ser considerado mito poético, se é um fato histórico ou não é outra história, mas pode ser considerada uma narrativa mitopoética da Torre de Babel? Alguém poderia aqui me dizer? Vários povos da Terra se juntaram para construir uma construção gigantesca. Só que na lenda, no livro da Bíblia que fala, Deus
separou eles através dos idiomas, que assim eles não conseguiram se comunicar uns com os outros e se separaram. Exatamente. Havia um objetivo em comum entre todos e todos falavam a mesma língua, né? Todos falavam a mesma língua e, em conjunto, se propuseram a chegar até o céu. E chegariam até o céu construindo uma grande torre, né? Bom, no período antigo cristão, sobretudo sob influência de Agostinho, como a gente já viu aqui, o ser humano ele não é muito otimista quanto às suas próprias capacidades e ele se reconhece como dependente da graça, não é? Deus se revela e se manifesta ao homem. Só que o pensamento moderno ele é otimista. Ele diz o seguinte: deixa Deus para lá e nós, pelas nossas próprias forças, usando nos unifica a ciência, colocaremos tudo ao nosso dispor. Vocês conseguem encontrar alguma semelhança entre a mentalidade da Torre de Babel, onde os homens, falando uma única língua, que hoje que na modernidade pode ser chamada ciência, mas que naquela época era a língua unificada, procurava chegar até o céu pelas próprias forças, e que isso gera uma consequência. A consequência é a seguinte: todos terão suas línguas embaralhadas e cada um vai por um caminho, iriam se dispersar. Então, o projeto linear de uma torre que chegaria ao céu se dissipa à medida em que as línguas são embaralhadas e cada um segue o seu próprio caminho. Certo? Essa é uma descrição da Torre de Babel. A descrição da modernidade é o seguinte: o ser humano, usando uma língua uniforme, a ciência, procuraria, sobretudo na Europa, procuraria colocar toda a realidade a seu dispor, colocando Deus de escanteio e, pela própria capacidade, buscaria chegar ao céu. Certo? Bom, o fim disso é o século XX, onde e que inclusive a contemporaneidade, subproduto disso, onde os elementos racionais eles são substituídos, onde a busca pelas verdades universais da ciência progressivamente são substituídos e solapados pelo relativismo. O ser humano ele perdeu a sua fé na capacidade dele mesmo. O ser humano ele chegou à conclusão de que a racionalidade propiciou ao homem a capacidade, vamos dizer, de fissurar o núcleo do átomo, mas isso foi utilizado para criar uma bomba atômica. O ser humano ele conseguiu desenvolver a indústria, gerar riqueza, melhorar condições de vida, mas numa perspectiva ambientalista isso prejudica o próprio homem, né, como uma mola que retorna com força sobre aquele que exerce força sobre ela. Enfim, 2 guerras mundiais, nas quais toda a tecnologia científica é utilizada contra o próprio homem. Então, Freud, que vai depois criticar muito a ideia de um ser racional, exatamente racional, Nietzsche começa essa crítica e Freud desenvolve ela, a gente vai chegar lá. Então, assim, hoje a gente vive numa contemporaneidade onde esses absolutos, essa língua unívoca que pretende chegar até o céu, ela foi solapada. Ela foi substituída pelo relativismo, no qual a ideia, todos vamos buscar a verdade pela ciência, foi substituída por cada um tem a sua própria verdade, ou cada grupo tem a sua verdade. Como que numa grande dissolução de uma Torre de Babel moderna. Essa ideia me veio quando eu estava lendo um fragmento de um texto da Bauhaus. E aí ficou tudo claro. E eu li o texto, o projeto da Bauhaus, como construir esse grande torre que tocaria o céu e tal. Eu não tenho aqui esse fragmento agora. Eu falei, meu Deus, é o projeto da Torre de Babel. E aí me ficou muito claro que o projeto moderno, de uma língua unificadora, científica, etc., tinha chegado ao fim, tinha ruído, como a narrativa mitopoética. E voltando a Nietzsche, é o eterno retorno do mesmo. E, citando Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Né? Bom, então tá. Então o primeiro ponto do Nietzsche é o eterno retorno do mesmo. Né? A realidade ela é esse círculo infindável de possibilidades finitas, as quais se repetem após determinado período de tempo. Né? A gente pode ver também outro exemplo: império sobe, império cai, império sobe, império cai, domínio, queda, domínio, queda. Isso aí é outra constante. Enfim, eterno retorno do mesmo. Essa é uma das ideias do Friedrich Nietzsche. Mas Nietzsche ele vai desenvolver seu pensamento e um dos aspectos fundamentais do pensamento de Nietzsche é a crítica que ele faz à sociedade. Nietzsche ele critica muito a hipocrisia social.
Enquanto toda a filosofia antiga ela se configura pela defesa da moralidade, pela defesa do ser racional, né, do ser que coloca o aspecto racional da alma à frente dos outros e que, vamos dizer, modera esses outros elementos da alma, né? Estou falando sobretudo em Platão, mas Aristóteles também vai nesse caminho, que a virtude, né, que a felicidade está na virtude, nesse exercício das virtudes, não é? Da submissão das paixões à razão, enfim. Nietzsche critica muito esse modelo. Nietzsche ele vai dizer o seguinte: o ser humano ele é hipócrita. Essa ideia de um amor cristão, uma vivência racional, virtuosa, para Nietzsche é impossível. O Nietzsche ele olha para a sociedade, ele vê pessoas vivendo, né, a moralidade no convívio interpessoal e ele enxerga isso como com um teor de hipocrisia. Ele olha a religiosidade, ele enxerga a religiosidade hipócrita. Essa é a visão de Nietzsche. E Nietzsche ele vai ter uma visão muito particular, por exemplo, sobre o altruísmo, sobre o amor ao próximo. Agostinho também tinha. Lembre que Agostinho ele acreditava na incapacidade humana de ser verdadeiramente bom e, portanto, o ser humano dependia da graça. Então, atos de bondade legítima eram atos que necessariamente precisavam ter sido motivados pela graça, irrompendo nas trevas do coração humano, que é mau, que é egoísta, e possibilitando ao homem, vamos dizer assim, submergir desse lodo que é o pecado original. Né? Essa é a ideia de Agostinho. Bom, o Nietzsche ele não acredita na graça. Então, para o Nietzsche, ele para nessa parte em que o ser humano está meio que no lodo. Só que o Nietzsche ele não vê isso como uma coisa ruim. O Nietzsche ele olha para as limitações humanas como uma coisa natural, né? Então ele vai ver, por exemplo, o amor ao próximo como uma hipocrisia. Ele vai dizer o seguinte: na verdade, o amor ao próximo é o sentimento, é a vontade de controlar. Na verdade, o altruísmo é uma vontade de colocar sobre o outro a responsabilidade de uma dívida para consigo. Para Nietzsche, se você ama alguém, você não ama a pessoa, você ama o que ela te proporciona. Você ama, na verdade, o que a relação que você tem com ela te proporciona. Né? Em última análise, todo mundo se ama muito, mas ninguém ama o próximo. Tudo termina no amor próprio, no egoísmo, para Nietzsche. Nietzsche não acredita nessa capacidade humana de transcender. Para Nietzsche, tudo é amor próprio, mascarado pelo altruísmo, que na verdade vai desembocar numa recompensa, seja ela qual for. Seja ela qual for. Seja a gratidão da pessoa para consigo, seja a reciprocidade do que ela sente do que a outra pessoa sente para comigo a partir do momento que eu sou bom para ela. Cara, tem um livro dele em que ele falou o seguinte: às vezes até uma mãe torce para um filho se dar muito mal na vida para que ela possa manifestar seu amor por ele. Olha só onde vai o raciocínio do Nietzsche, tá? Então esse é o Nietzsche que encontra na sociedade uma grande hipocrisia e ele critica essa hipocrisia. É assim que ele contempla a sociedade, tá? Esse é um elemento da filosofia do Nietzsche. Ele não vê o ser humano como algo linear. Para ele, o ser humano é, na verdade, uma multiplicidade de impulsos. Ele falou o seguinte: eu conversar com você agora e conversar à noite, a pessoa que estiver conversando com você à noite já não sou mais o mesmo que está conversando agora. Então, o Nietzsche ele vê o ser humano como essa multiplicidade de impulsos, né? Onde não há uma unidade, onde manifestam-se impulsos distintos ao longo de determinadas circunstâncias, né? Dentre os quais a razão é apenas um, tá? Então, para Nietzsche, a razão não governa os outros impulsos. Ela é apenas um impulso, que em determinado período ganha, mas não em todos, tá? Essa é a visão de Nietzsche sobre o ser humano. Nietzsche, ele não é linear em quase nada, nem na filosofia do Nietzsche. É muito difícil você caracterizar de modo uniforme a filosofia do Nietzsche. Ela aparentemente há contradições na filosofia dele, o que torna você dizer o seguinte: olha, Nietzsche crê nisso, Nietzsche não crê naquilo. Muito difícil, tá? Porque Nietzsche ele não segue vamos dizer assim, uma linearidade de raciocínio, tá? E ele pensa que a vida humana é justamente essa luta de impulsos internos que não são anárquicos, isso é importante dizer, tá? Não são anárquicos, mas são múltiplos, né? Que se manifestam e que prevalecem em determinadas circunstâncias, né? Dentre os quais, novamente, a razão é apenas um.
Nietzsche, ele não cria no dualismo mente-corpo, outra característica do pensamento moderno cartesiano. Ele não cria nisso. Para Nietzsche, mente e corpo estão unificados. Ser humano, natureza, mundo estão unificados. Nietzsche, ele não acredita nessa separação, nessa fragmentação, que é também uma característica moderna, tá? Então, Nietzsche, nisso ele critica também Descartes. Descartes acreditava num dualismo, mente-corpo. Nietzsche não. Nietzsche acredita nessa integração, tá? Depois, a psicologia ela vai nadar de braçada nessa ideia dessa integração, que a gente pode chamar de monismo, né? Monismo. Há apenas um elemento. Corpo e mente compõem um único elemento. Não há dois elementos. Mente e corpo não estão separados, estão intrinsecamente vinculados, tá? Então, Nietzsche ele crê nisso, rompendo com o modelo cartesiano. Nietzsche ele era um grande estudante da biologia da época, da física da época. Interessante. Isso aqui é interessante. É importante pontuar isso aqui. Contemporâneo a Nietzsche, viveu um sujeito chamado Claude Bernard. E eu conheço esse cara lendo um artigo do Dr. Moacir, que alguns aqui conhecem, Dr. Moacir de Godoy, sobre a aplicação da teoria do caos à medicina. Bom, lá ele expõe o pensamento do Claude Bernard, que é justamente o de que para que um sistema interno, né, ele se mantenha não equilibrado, mas, vamos dizer, constante, há mecanismos de compensação, certo? De destruição e, como que eu posso dizer? Manutenção. Então, destruição e manutenção estão integrados, não são coisas dissociadas, mas coisas que se integram para manter, não o equilíbrio, mas a constância do interior do sujeito, tá? Então, nós somos mantidos. E aqui, eu não sei, eu suponho firmemente que Nietzsche teve contato com os escritos de Claude Bernard, né? No qual o interior do ser humano ele se mantém constante à medida em que há esses mecanismos de compensação, né? Manutenção, destruição, manutenção, destruição, né? Se você olha para o seu corpo, células morrendo, células surgindo, enfim, realmente o nosso corpo é esse dinamismo, não é? E Nietzsche ele foi muito influenciado pela ciência biológica da sua época, penso eu, é uma tese, que ele esteve em contato com Claude Bernard. Claude Bernard também foi importante à medida em que ele, sabe esse modelo mecânico que eu falei da modernidade cartesiana, de separar o problema em partes, e que hoje nós temos as ciências, né? Claude Bernard ele aplica os elementos da modernidade à medicina. Claude Bernard ele vai dizer que ele tem duas premissas, né? E a primeira é justamente essa: para resolver um problema você separa esse problema do todo, né? O sujeito tem um problema no pé, você isola aquele problema, resolve aquele problema e reintegra. Não pode haver integração entre as partes. Há essa fragmentação na medicina moderna, cujo, né, principal expoente ali seria Claude Bernard, tá? Só que, veja só, nós isolarmos o sujeito do todo, e agora voltando para a modernidade e Nietzsche, você isolar o sujeito do todo é o que Nietzsche tenta não fazer. Nietzsche, para mim, é talvez o primeiro teórico a romper com a linearidade moderna, e com o mecanicismo moderno, e com a fragmentação da realidade característica da modernidade. Porque ele diz o seguinte: o ser humano e a natureza não podem se separar, porque compõem juntos um sistema no qual as coisas se afetam mutuamente, né? Se você causa um problema aqui, isso vai desembocar nos outros componentes do sistema, como se a realidade fosse composta por uma grande corrente, onde se você quebra uma parte, todo o resto passa a ser, vamos dizer assim, recebe consequências dessa quebra, né? Então Nietzsche ele vai contra essa fragmentação, né? E isso só vai chegar à medicina no século XX. Ludwig von Bertalanffy é o nome do pensador, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele, no século XX, ele vai propor um modelo organicista e não mecanicista de medicina. Esse mecanicista que fragmenta o problema em partes e os isola é substituído pelo organicista. Como que é esse sistema organicista? É um sistema complexo.
no qual as partes estão em interação na composição do todo. Então, o todo é composto por partes que não se isolam, mas que estão em constante interação. E essa interação de conjunto é que possibilitam a constância do todo, né? Isso é muito interessante. Só vai chegar na medicina no século XX, ok? Só que Nietzsche ele já falava dessa interação do todo, das parcelas com o todo, tá? Então não é essa fragmentação característica ali do pensamento cartesiano, né? E Nietzsche ele acredita que o ser humano ele está em constante contato com o mundo. Inclusive aí a gente tem, por exemplo, a ideia ambientalista, né? O ambientalismo ele nada de braçada também nessa ideia aí do todo como um conjunto de partes em interação. Isso seria chamado de sistema complexo, tá? Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Para mim, Vitor, tá de boa. Até agora também não, Vitor. Nenhuma também. Beleza. Qualquer dúvida vocês podem parar, tá? Podem me perguntar. Bom, então é isso. Agora voltando, né? O Nietzsche ele também desenvolve uma crítica ao platonismo e ao cristianismo, né? Que é muito influenciado por Platão ali. Ele critica muito a visão dualista de mundo. Nietzsche ele vai dizer o seguinte: olha só, gente, vocês falam que tem um sumo bem, vocês falam que tem uma verdade plena. Vocês falam, os cristãos, ele chama o cristianismo de platonismo de pobre, grosso modo, né? Platonismo das massas, do povo. E ele fala o seguinte: olha, vocês dizem que há um mundo, que é o céu, que é pleno e perfeito, e que aqui está tudo ruim mesmo, e que aqui a gente vai sofrer, mas que um dia vocês vão ter recompensa, né? E o Nietzsche ele vai criticar isso, ele vai dizer: não, o que importa é o que o agora. Vocês ficam falando de um sumo bem, mas não. Para Nietzsche, essa distinção bem e mal, essa distinção agradável, desagradável, essa distinção entre legal, chato, sabe? Essas distinções que dualizam a realidade, para ele não há essa distinção. Para Nietzsche, essas coisas elas estão em conjunto e há entre elas uma certa interação na composição do real. Nietzsche ele não faz essas distinções dualistas, né? E Nietzsche ele critica a visão cristã de que há um sumo bem, um Deus transcendente e tal, que é o sumo bem, é a manifestação de todo bem, de toda beleza, de toda verdade. E fala o seguinte: não, o que há é um mundo aqui único, no qual bem, mal, certo, errado estão em conjunto, vamos dizer assim, em movimento, em movimento conjunto, compondo a realidade. Então, a realidade é composta desse movimento conjunto dos antagônicos, do que a gente chama de antagônico. Nietzsche não vai muito por essa ideia de antagônico, certo, errado, bem, mas não. Para ele não tem muito isso, né? Aí chega a ser relativista. Olha, ele vai ser uma das bases do relativismo do século XX, sem dúvida alguma. Nietzsche é uma das bases do relativismo do século XX, tá? Porque ele rompe, né, com os universais. Ele rompe com o mecânico moderno, com os universais, que é mais antigo, né? Com as verdades universais do mundo das ideias de Platão, ele vai romper com isso. Não, que tem aqui o agora, e que não é nem tão ruim assim. E o Nietzsche ele vai dizer o seguinte: ó, significado, vocês procuram uma essência para a vida, um significado para a vida? Não existe isso aí, não. O que existe, para Nietzsche, é o vazio. Daí o niilismo. Niilismo é o vazio, né? O que existe é o vazio. E Nietzsche, inclusive, vai dizer: ó, vocês vivem vazios, tá? Ele vai criticar muito a religiosidade da época, enfim. E ele não crê em ideais, ele não crê assim nessa transcendência, né, de um significado por trás da vida. Não, ele vai dizer assim: não, o que há aqui o agora, e se tudo é realmente marcado apenas por essas dinâmicas da vida, eu não creria, ele vai dizer essa frase: eu não creria num Deus, eu não posso crer num Deus que não sabe dançar. Porque para Nietzsche todos estamos na chuva, então dancemos na chuva. É mais ou menos isso. Essa existência marcada pelo vazio, dancemos na chuva. Ele não acha isso nem ruim, né? Inclusive, ele vai dizer o seguinte: o que adoenta, né, o que traz a doença para a sociedade contemporânea são esses ideais de moralidade, de Platão. Tá travando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui para mim está parecendo muito lento o vídeo. Tá dando para assistir normal. Beleza, então. Então você... já voltou ao normal. Tinha dado uma travada. Bom,
Vai fazer o seguinte, ó, o que adoenta a sociedade contemporânea, na verdade, é o que Platão fez. Quando Platão fala para você viver virtuosamente, ele elabora lá as virtudes, quando ele fala para você colocar para governar as suas paixões a razão, tudo isso aí que vai se desenvolver depois muito com o cristianismo, com a ideia de certo e errado, pecado, vida em santidade, essas coisas aí, meu amigo, isso adoentou a sociedade ocidental. Isso adoenta a sociedade ocidental. Isso é ruim demais. Isso é ruim demais. Me deixem ser um médico da sociedade que cura os pacientes desse probleminha aí que foi causado lá por Platão. Então, ele critica o dualismo platônico, ele critica essa ideia de vida em santidade, as virtudes, ele critica tudo isso aí. Ele não acredita nas distinções, né, bem e mal, esses antagônicos que compõem a mentalidade ocidental. E ele propõe uma revolução, então, muito grande, né, no pensamento da sua época. Ok? Esse é Nietzsche. Há problemas. Há problemas. O problema principal do Nietzsche, e que eu vejo, assim, tecnicamente falando, é o problema de que você não consegue encontrar vamos dizer, uma linha de raciocínio, né? E aí ele mesmo vai dizer, mas é justamente contra isso que... Bom, não sei se ele diria, mas talvez alguns nietzschianos vão dizer, mas é justamente isso que ele criticava, você quer encontrar a linha de raciocínio? Bom, mas se o Nietzsche ele não tem a capacidade de analisar o seu discurso do momento, com o discurso que ele fez em outro momento, com o discurso que ele fará depois, e não consegue encontrar um nexo entre essas coisas aí, bom, então isso vira uma anarquia. Isso vira uma anarquia. Porque apesar de ele conseguir expor sentimentos momentâneos, né, ele precisa encontrar uma linha de raciocínio que faça o pensamento dele, pelo menos, ter coerência. Tá? E não apenas, vamos dizer assim, explosões, surtos de criatividade, que ele tinha mesmo. Surtos de criatividade momentâneos que, inclusive, às vezes, antagônicos, né? E que você não consegue estabelecer uma linguagem unívoca entre no pensamento de Nietzsche, né? Você não consegue falar que ele criou uma arquitetura de pensamento, como você pode dizer de Kant, por exemplo, e você pode dizer dos antigos. Não, em Nietzsche há uma certa bagunça, né? Esse é o termo. Isso é um grande problema em Nietzsche. E o fim de Nietzsche foi um fim muito triste. Nietzsche ele morreu louco, né? Ele morre louco. Alguns acreditam até que ele escreveu o Etiômo, já meio que alterado. Esse Etiômo é onde ele escreve essas frases aí, os subtítulos, né, do livro. Porque eu sou tão sábio, porque eu escrevo livros tão bons, etc. Essas coisas aí. Então, alguns acreditam que nesse período do Etiômo ele já estava possuído pela loucura, inclusive. E aí uma crítica que pode recair sobre Nietzsche é a seguinte, mas dado o final de Nietzsche, como ele propõe ser o médico de uma sociedade inteira? Né? Essa é a reflexão. Nietzsche ele vai ser antagônico ao pensamento, por exemplo, de Viktor Frankl, que vocês aqui acho que conhecem, né? E que propõe a ideia da terapia do sentido da vida, né? E Nietzsche ele vai ter uma visão completamente contrária a isso. Ao contrário, vai dizer o seguinte: nós vivemos num vazio, precisamos desenvolver a sociedade dos super-homens que suportam viver nesse vazio, né? Então, Nietzsche é nisso. Esse é o fim de Nietzsche. As causas desse fim dele são assim, incertas, né? Há várias teorias sobre o que levou ele a esse fim trágico e triste. Ele tinha uma saúde debilitada durante toda a vida dele, né? Mas esse é o pensamento de Nietzsche, né? Há no cinema alguns personagens que, vamos dizer assim, trazem à tona o espírito nietzschiano, né? E talvez o principal dele seja o Coringa. Vocês assistiram Batman, o Cavaleiro das Trevas? Você acredita que eu nunca assisti Batman? Nenhum? Nenhum, nunca. Meu Deus. Esse, o Cavaleiro das Trevas, é muito interessante. Alguém assistiu? A Marina assistiu. Você não assistiu, Thiago, também? Ó, Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Coringa, ele é um personagem que manifesta ali o espírito nietzschiano, tá? A visão nietzschiana de sociedade. Ele vai dizer, a honra de vocês é uma piada, ele vai fazer várias críticas. As pessoas são boas enquanto o mundo lhes permite ser bons, né? E no final das contas, em última análise, cada um só pensa em você, né? E aí tem uma cena naquele filme que é assim, muito clara, né, da ideia nietzschiana mesmo, no qual o Coringa ele coloca um barco, né, de prisioneiros que estão sendo transportados, e há um barco com cidadãos comuns. Ele coloca um detonador na mão dos cidadãos comuns e um detonador na mão dos presos no outro barco, né? E ele fala o seguinte:
se até tal horário um barco não detonar o outro, eu detono os dois. Então, ou você mata, ou você morre. Porque os outros vão estar pensando a mesma coisa que você. Puxa, se eu não detonar logo, o outro me detona. E se ele não me detonar e eu não detonar ele, o Coringa detona os dois. E ele quer provar com isso que não há essa distinção entre os bons, civilizados, os maus, os bandidos. Isso aí é trazer à tona o pensamento nietzschiano, né? O Coringa é um personagem nietzschiano. Só que o diretor do filme, para mim, ele foi muito bem, porque, no final das contas, nenhum detona o outro. Os dois abrem mão de fazer isso, né? De detonar o outro barco, eles não fizeram isso. E aí o Batman salva os dois barcos, porque não deixa o Coringa detonar os dois. E, bom, spoiler, né? Lamento. Enfim, assistam esse filme. É um filme no qual você vai ver ali manifesta o pensamento nietzschiano. Nietzsche, ele criticava a sociedade marcada pela moral, pela ética, né? Pela busca da santidade em alguns momentos, como uma sociedade hipócrita, né? E ele dizia o seguinte: a sociedade doente, né? Esse estilo de vida adoenta as pessoas, vamos dizer assim, aliena elas do que é a verdade, e eu sou um médico que vai sanar essa doença. A questão é que o fim de Nietzsche não vai ser, assim, um fim psicologicamente saudável, né? Não vai ser um fim psicologicamente saudável. Talvez não haja relação entre as duas coisas, né? Entre o fim onde ele perde a sanidade com a falta de sentido da vida de um pensador niilista. Talvez não haja relação. Talvez as causas sejam outras, né? Como a gente disse, mente e corpo estão atrelados e talvez a debilidade física dele tenha influenciado as questões psicológicas. Talvez haja, né? Não há como fazer esse diagnóstico, né? Bom, então, basicamente é isso. Pessoal, essa é a ideia nietzschiana. E isso é a modernidade. Essas são as características da modernidade. A gente vai esmiuçar pensador por pensador, tá? E depois chegar à pós-modernidade, que é a sociedade que a gente vive, a sociedade contemporânea, né? Alguns aqui conhecem, o Dr. Mossir, ele desenvolveu a teoria do caos, por exemplo. E a teoria do caos ela pode ser tida como, inclusive ela é inserida como um novo paradigma ali na medicina, porque o prognóstico, né, porque a teoria do caos ela vai analisar os sistemas complexos. Lembram que esse Ludwig von Bertalanffy ele vai desenvolver a ideia organicista, uma crítica ao mecanicismo que separa as partes, mas que coloca as partes como componentes do todo em interação, né? E aí, isso formando um sistema complexo, vai ser estudado justamente pela teoria do caos na caracterização dos prognósticos, por exemplo, né? Então, nisso, a teoria do caos ela entra com muita força, né? Essa incapacidade humana de encontrar todos os elementos que compõem uma realidade faz a própria realidade parecer aleatória, mas ela não é aleatória, não é arte, né? Ela respeita um certo nível de previsibilidade, mas há a necessidade da contemplação de elementos, de vários elementos, uma quantidade muito grande de elementos, e que às vezes mapeá-los é muito difícil. Vamos lá. Então, pessoal, só um apontamento técnico que é fundamental ter, tá? É o seguinte: para o Nietzsche, as partes elas alteram o todo. Então, para Nietzsche, a realidade é um sistema complexo. Só que Nietzsche ele fecha essa vida nesse contexto mesmo que a gente vive, tá? Esse sistema fechado no qual alterações das partes influenciam no todo, e que inclusive você vai ver isso aí se desenvolvendo no século XX com essa teoria do caos que eu citei, né? O efeito borboleta é um exemplo assim, muito claro disso, tá? Como eu disse, o ambientalismo é outro exemplo muito claro disso, né? Então, no século XX, assim, se desenvolveu muito, assim, de modo que você consegue encontrar ali uma semelhança, né, com o que Nietzsche iniciou. Só que Nietzsche ele fecha um sistema pequeno, tá? De realidade, vamos dizer assim, terrena, pouco, ele não se abre tanto para a totalidade, né, da realidade, tá? Então, fechando esse sistema, ele ainda não é exatamente um teórico do caos, ele não pode ser considerado exatamente ainda um teórico do caos, mas essas críticas dele aos modelos modernos podem colocá-lo como um avô da psicologia, né? Especialmente de Freud, tá? E um tataravô, tá? Da ciência dos sistemas complexos e da teoria do caos. Ele pode ser considerado assim, sem dúvida alguma, tá? Então é isso, tá? Por ele fechar esse sistema nessa dimensão,
da realidade, né, que nos circunda aqui muito mais próximo, né, e não ampliar, né, para a totalidade do cosmos, tá? Então, ele ainda não é inserido como ele não pode ser inserido ainda como um teórico do caos, ele não é bem assim, mas ele inicia, né, o que vai desembocar ali no século XX como o estudo dos sistemas complexos, né, o modelo organicista de Ludwig von Bertalanffy e a própria teoria do caos, tá? Esse é o Nietzsche. Agora, só uma coisa, a gente não pode olhar o Nietzsche apenas como aquele que... aqui eu falo aos cristãos. Cristãos tendem a olhar o Nietzsche como um inimigo. Se Nietzsche apontou tantas críticas à sociedade, em primeiro lugar, ele está falando dele. Essa ideia de projeção, ele diz muito sobre o que ele é, né, quando ele faz essas críticas à sociedade. Eu tenho medo do Freud também, né, a ideia do complexo de Édipo, ele dizia muito sobre o que ele é. Bom, mas é o seguinte, o Nietzsche, beleza, ele pode dizer muito sobre o que ele é, mas há uma abertura, há um espaço para que essas críticas elas existam. Se os cristãos vivem exatamente o Evangelho de Cristo, em primeiro lugar, o nosso país, que é majoritariamente cristão, não estaria na condição que está. Então, há hipocrisia a ser apontada sim no cristianismo. E os cristãos, ao invés de combater o Nietzsche, deveriam combater as, vamos dizer, mazelas que o Nietzsche aponta. Tá? Então, não é rejeitar Nietzsche como um inimigo malvado. Não, 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 não. É encontrar aquilo que há de substancial nas críticas de Nietzsche a uma sociedade predominantemente cristã, corrigir esses erros, tá? Para que aí as palavras dele se tornem vento, porque não são vento. Há muita realidade em muitas coisas que Nietzsche diz. Tá? Então, a gente precisa pensar dessa forma enquanto cristãos, tá? Não olhar para ele como um inimigo que deve ser rejeitado completamente. Ao contrário, nós devemos entender que o que há de substancial nas críticas, corrigi-las, tá? Porque se o sujeito fala a verdade, em alguns aspectos, em outros ele erra. Essas partes que são verdadeiras precisam ser apropriadas, beleza? Pessoal, é isso. Agora vocês. Vamos lá. Quem quer começar? Quem que seria que queria falar? A Lua. O Gabriel tá aí, Thiago? Eu tô com o nome de Thiago Freitas agora que eu vi. Calma aí, vou mudar. Vamos lá. Não, tanto faz, isso aí é o de menos. Vocês querem tirar para o ímpar? Como que é isso aí? Eu posso começar, né? Bora então. Eu li o texto bem pouco, que eu acho que é um texto que eu deveria ter lido um pouco mais, mas eu vou tentar falar o que eu entendi depois, dar minha opinião sobre ele. Vamos lá. O que eu entendi do texto dá um exemplo de um jovem francês, pelo que eu me lembro. Eu não vou lembrar muito do nome do livro, Do dessa texto. pessoa, mas eu lembro dos personagens. Que esse jovem, ele não sabia votar. Não saber votar, ele não tinha opinião política, ele não sabia o que ele queria de forma política. Então ele estudou muito e ele entendeu, ele viu o que ele queria. E por causa desses estudos ele escreveu um livro para ajudar quem precisava. E são 5 livros, pelo que eu me lembro, não lembro o nome deles, mas nesse livro ele explicava como a política funcionava e essa visão política que ele não sabia. E daí, esse foi um exemplo que o texto deu. Só que o texto não é sobre isso. Porque depois o texto fala sobre a política no Brasil. Que simplesmente não tem mais a política em si, sem brigas conceituais de jovens. O texto é sobre jovens que não sabem o que querem. Não, eles sabem o que querem, mas não sabem fazer. Porque a temática do texto é sobre o jovem que quer mudar o mundo, que até hoje não. Hoje todo jovem entre o ensino médio e a faculdade quer mudar o mundo. Só que eles não sabem o conceito de mudar de mundo ou como fazer isso. Ou seja, o texto fala sobre vontades que não tem base. Tem base em emoções e sem nenhum conhecimento, que é assim que está sendo movimentada a política no Brasil, que quando você é jovem, você está com fervor político, você quer mudar tudo. Só que daí quando você envelhece, você percebe que você não sabia o que você queria, você entrou na onda, porque com
palestras motivadoras, você entra na onda. E é esse o principal problema na política brasileira. E isso é perceptível, porque você conversa hoje com gente mais idosa, 50, 60 anos, você vê como eles são arrependidos nesse conceito político. Você vê como hoje eles têm outro pensamento, fala assim, nossa, por que eu não votei naquela pessoa? Então você percebe que a política brasileira tem um desfalque, mais ou menos. Não a política em si, mas o conceito político. Porque a gente é enganado, de certa forma, pela nossa própria formação, que seria a escola. Nós somos como certo impulso a não ver, não olhar, não pesquisar. A gente segue um caminho reto, que é mudar o mundo, sem nenhum conceito, sem nenhum embasamento, só mudar o mundo, mude o mundo. É isso que falam, seja você mesmo para mudar o mundo. E esses conceitos não te levam a lugar nenhum, porque você vai passar a vida inteira sabendo, querendo mudar o mundo. Só que você não vai saber o que é o mundo. Você não sabe como funciona esse mundo. E é sobre isso o texto, pelo que meu entendimento. Agora, qual a sua opinião? Assim, você já colocou alguns elementos da sua opinião, mas qual a sua opinião sobre isso? E você consegue, assim, você já estabeleceu, né? Ainda que entre linhas, há o vínculo entre o exemplo e a realidade brasileira. Mas comenta um pouco sobre a sua opinião nesse caso, apesar de você já ter colocado elementos da opinião, mas nesse vínculo entre o sujeito que estudou e a realidade do jovem brasileiro hoje. Pode fazer isso? Posso. A realidade do jovem brasileiro é só você ir para a escola. Você vai numa escola de ensino médio ou numa faculdade, conversa com alguém do ensino médio, ou principalmente da faculdade. A faculdade tem um foco maior. Você vai entender que eles não sabem o que é. Na verdade, eles são pessoas muito inteligentes. Só que a inteligência deles é formada naquilo que a faculdade fala. Você deveria ser bom isso, porque a gente deveria aprender na faculdade. Só que a gente não, os alunos não estão mais aprendendo. Não é questão de entender, é questão de decorar algo. Ou seja, decorar algo que não é verdade, é distorcido. É como se fosse um código pronto. O que hoje no Brasil você pode ver é que todas as pessoas do colegial, do ensino médio, da faculdade, têm um pensamento idêntico. E daí eu lembro um pouco de hipocrisia, porque essas pessoas são as que falam mais assim, seja você mesmo. Mas você não é você mesmo. Você pode até ser quem... Você pode escolher quem você quer, seu sexo, pelo jeito, seu gênero, qual a vida que você quer ter, mas a única coisa que você não pode escolher é como você quer pensar, que para mim é a maior liberdade do mundo, é você saber o que você quer pensar. Mas não existe isso na política brasileira, nos jovens brasileiros, não existe um pensamento singular. Todos falam da mesma forma, todos querem, de certa forma, atenção, digamos, querem mudar o mundo chamando atenção, fazendo barulho. Você pode ver os protestos. Os protestos não têm vazamento. É cartaz para cima e parede quebrada. Então, tipo, você vê isso, você consegue entender que a mudança do mundo deles, eles não sabem o que eles querem mudar. Eles querem bater panela. E essa é a minha opinião. O jovem que estudou, ele foi ao contrário. Ele não é brasileiro, porque se fosse não ia dar certo. Mas ele fez uma idade e falou, vou votar. Mas vou votar em quem? Por quê? No que eu vou fazer? Por que eu vou votar? O que quer dizer isso? E ele estudou, ele entendeu, ele ficou muito tempo entendendo. E daí, quando ele olhou para trás, ele viu o que ele fez. Por isso que ele escreveu os livros. Só que nós, os jovens aqui, digamos que a gente está perdido, de certa forma. Porque a gente não olha para trás, a gente não olha para frente, a gente quer fazer bagunça. Está no DNA do brasileiro fazer bagunça. E é isso que está sendo a política. Bagunça atrás de bagunça. Jovens querendo nada com nada, só querem falar que fazem alguma coisa, querem ir no Twitter, postar todo dia de manhã, não seja homofóbico, não seja racista, e eles não sabem o que quer dizer a palavra racista. São pessoas que querem fazer críticas sem saber, sem entender. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Isso é um fato evidente, né? As pessoas não sabem nem o que significa racismo. Até porque se inventar um termo racismo inverso, é porque eles não sabem o que é racismo. Racismo inverso seria não racismo, basicamente. Exatamente. O racismo ele não precisa escolher sobre qual raça não é será sobre o a racismo. cor. Não é O sobre... racismo ele não inclui exatamente o elemento de sobre cor está acontecendo, mas sobre uma discriminação a partir da raça. Qual raça é,
Não importa, o racismo não importa, o termo não entra nessa nuance. Não A gente existe vê que historicamente, esse verso. hoje, predominantemente é o racismo de branco sobre negros. Ok, mas isso não exclui a possibilidade de que haja racismo de negro sobre branco, o que não seria um racismo reverso ou inverso, seria apenas racismo também, né? Então, é por aí mesmo o caminho. Você vê como a mente está realmente servil ao grupo, ao que o grupo diz, né? Não há crítica. Perfeito. Agora, Luana, e vai complementar muito o que você disse, o artigo que ela leu. Luana, tá aí? Oi. Bora então? Bora conversar sobre esse artigo? Sim. Ó, eu escolhi Vamos o lá. artigo O Imbecil Juvenil. No começo, olha, particularmente eu achei o texto um pouco complicado. Eu achei a linguagem dele um pouco complicada para mim. Mas eu conversei com o Vitor, né? E também eu fui tentando, meio que decifrar. No primeiro parágrafo, ele começa falando que ele foi criado diferente, o autor. Que ele fala que a criação dele foi muito diferenciada das dos jovens de hoje. Porque hoje o jovem ele só pensa em ser livre, no termo livre. Então, ou seja, tudo que prende a ele não gosta. E coisa como chama? Agora, ele também tem medo muito do isolamento social, então ele faz de tudo para ser incluído em um certo grupo. Ou seja, para ser incluído nesse certo grupo, eu tenho que fazer essa certa dança do TikTok. Então, vamos fazer essa certa dança do TikTok. Aderir à opinião política. Para fazer parte desse grupo, eu tenho que aderir a essa opinião política. Porque aí eu peguei muito exemplo no começo do ano, né? Porque no começo do ano todos os jovens estavam. Começo do ano não, no começo do ano passado. Todos os jovens estavam apoiando muito o Bolsonaro. Todo mundo tava, nossa, o Bolsonaro vai liberar arma, o Bolsonaro vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, nossa, nós vamos sair atirando em todo mundo. Aí agora com a pandemia, eu acho que por causa que muita gente começou a se revelar no Instagram, né? Falando, nossa, aí ó, todo mundo tá morrendo, ele tá liberando vacina. Aí os jovens agora estão todos contra o Bolsonaro, tá fazendo até máscara fora Bolsonaro. Aí eu acho isso, particularmente eu acho isso muito engraçado, né? Porque muda de uma hora para outra a opinião, mas tudo bem. Aí no outro parágrafo ele já começa a falar já um pouco mais aprofundado disso. Aí nessa parte eu tive muita dúvida, eu já chamei o Vitor. Aí ele começa aqui falando do paternalismo. Nessa parte do paternalismo, ele diz o seguinte, que o jovem se rebela contra os pais, se rebela contra o professor, se rebela contra todos esses. Essas pessoas assim mais responsáveis. Ele se rebela porque ele sabe que essas pessoas não vão ficar contra ele. Por causa que o instinto paterno, né? O instinto paterno, teu pai sempre vai te proteger, vai te dar bronca porque ele quer o seu melhor. Mas ele não faz isso com os amigos dele. Porque ele sabe que os amigos, sim, podem trair ele, podem empunhalar ele pelas costas, mas o pai não. Por causa desse instinto de paternalismo. E aí, nossa, eu achei isso muito curioso, porque, assim, é meio, vamos dizer, inteligente da parte dele, não é? Por causa que, assim, você sabe que seu pai não vai trair você, mas com um amigo você não tem essa certeza. E você aposta mais no amigo a sua confiança do que no seu próprio pai. Ou seja, você esconde coisas do seu pai, da sua mãe, e você conta só pro seu amigo, mas o seu amigo pode te trair e o seu pai não. Por causa que foi pela sua mãe que você teve a vida e tal. Acho que é isso, mas me chocou assim nesse artigo. O interessante é que é o seguinte, ele é claro que é um artigo que, vamos dizer, ele universaliza as questões, né? Ele é generalizador, né? Claro que há vários elementos e situações que isso não acontece, não é uma regra, né? Mas ele trabalha, vamos dizer assim, o geral mesmo, né? O que acontece na maioria dos casos. O jovem ele reivindica a liberdade, né? Como você disse, o jovem fala que quer liberdade, que isso é uma condição necessária e tal. E, portanto, ele se rebela contra os pais que o aprisionam, né? Só que ao se rebelar contra esses pais que o aprisionam, ele integra um grupo muito maior de centenas de amigos que pensam de modo uniforme, como o Gabriel disse, e que te obrigam a pensar igual. E se você ousar dizer algo que contraria o grupo, você é esculachado e expulso do grupo, né? As mesmas pessoas que dizem que não existe moral são aquelas que dizem tenho nojo de quem pensa como você. Enfim. Então, esse jovem que se diz buscar a liberdade, como você disse, Luana, é o mesmo jovem que se aprisiona no grupo dos amigos. Então, eu não acredito, segundo o autor, ele diz, eu não acredito que o jovem seja um rebelde, porque, na verdade, ele é um conformista.
Por quê? Porque ele se conforma à opinião dos mais poderosos, que são os amigos, que lhe fariam mal, que lhe humilhariam se ele fosse rebelde contra eles, e se rebela contra os pais, que de modo geral não fariam mal a ele, né? Estão ali de portas abertas. É claro que, novamente, é uma generalização. Então, assim, o jovem não é um rebelde. Para ele ser rebelde, ele teria que se rebelar contra o grupo dos amigos, que fala uniformemente, e ele não tem coragem de combater esses amigos e dizer eu penso diferente. Então, na verdade, ele não é um rebelde por se rebelar contra os pais. Ele é um conformista, porque ele se rebela contra os mais fracos que não lhe farão mal, que são seus pais, 2, para aderir ao conjunto simbólico dos amigos, às opiniões dos amigos, que são centenas, às vezes milhares, e ele não tem força para se rebelar contra esses amigos, porque ele tem medo dos amigos. Ou seja, o jovem que reivindica a liberdade, na verdade, se aprisiona. Ele não tem coragem de ser um verdadeiro rebelde, porque a rebeldia consistiria em se libertar do grupo dos amigos e dizer, oh, meu pai e minha mãe que tem razão. Isso seria ser rebelde de verdade, porque daí ele estaria indo contra o mais forte, que é o grupo de amigos, e não o pai e a mãe, que é teoricamente o grupo fraco que não lhe faria mal. Então, na verdade, o jovem é um conformista e não um rebelde, tá? Por quê? Ele é rebelde contra os pais. Ó, mas isso não é difícil. Difícil é ser rebelde contra os amigos, e isso ele não tem coragem. Então, na verdade, ele se conforma à opinião mais forte. Beleza? Ficou claro essa parte? Ficou sim, Vitor. O sujeito, ele falou assim, eu tenho nojo do meu pai porque meu pai vota em determinado candidato. É fácil. Difícil, ele falou assim, eu tenho nojo dos meus amigos, porque meus amigos votam em determinado candidato. Isso você nunca vai ver na sua vida. O sujeitinho postar no Facebook que está indignado com a opinião política do pai é fácil. Quero ver você ver alguém postar que está indignado com a opinião política dos amigos. Difícil. Difícil. Tá? Então, é mais ou menos por aí que caminha o texto. Deu para entender? Então, ficou claro? Eu vou postar no grupo aí de vocês aí algumas propostas. Eu acho que é interessante a gente se movimentar e vocês estarem participando mais. Parabéns aos dois. Parabéns, Gabriel e Luana. Tá ouvindo, Luana? A Luana abandonou o barco. Bom, eu vou postar algumas coisas aí, então, para vocês sobre algumas atividades que eu acho interessantes. Eu acho que há muito filme, há muita literatura e que a gente precisa começar aí nesse caminho para vocês também se movimentarem e isso realmente ser um grupo de estudo e não um monólogo, né? Beleza? E essa ideia é a formação de vocês. Então, eu acho isso aí importantíssimo. Tá bom? Vitor, Oi. posso falar rapidão a história lá da música? Rapaz! Nossa, eu tinha esquecido. Bora? Mas é rapidão. Não, claro. Que daqui 10 minutos eu tenho que estar lá na escola, rapidão. A escola, a música, eu coloquei no chat, eu acho que tá aí, não sei se vocês estão vendo. Chama Aqui, Sou Feliz tá com aqui. Jesus. Ela foi, assim, faz tempo, é um hino, vamos dizer assim, e teve várias adaptações, assim, várias pessoas que cantaram, vamos dizer. Mas quem criou foi o Horatio G. Não sei o que é esse G, mas é Spafford, Horatio Spafford, não sei falar direito, que é de 1828. Então, ele é daquele século. A história, ele era uma pessoa bem, assim, não tão, ele era pobre, vamos dizer. E ele casou com uma mulher, com uma jovem, né? Eles tiveram uma vida simples. Eles tinham 5 filhos, né? Eles tiveram 5 filhos ao total. E sendo que o primeiro dele morreu quando tinha 4 anos, com uma febre. Uma febre muito forte. Então, isso vamos dizer que foi a primeira coisa que abalou a vida dele. A primeira morte de um dos filhos. Depois, em 1871, ele nasceu em 1828. Daí, ele passou o tempo tudo. Em 1871, teve um grande incêndio nos Estados Unidos, em que queimou várias casas, muitas casas e muitas lojas, em que várias pessoas foram afetadas e ele, vamos dizer, ele e a esposa dele organizou para ajudar essas pessoas que estavam sofrendo por causa das queimadas, né, do incêndio. E daí ele tinha um amigo e esse amigo ele evangelizava, né? Ele era cristão e evangelizava. E daí esse amigo dele falou que ia para a Europa para evangelizar, né? Eles eram dos Estados Unidos e ele ia para a Europa. E ele aceitou ir junto para ir para a Europa também. Só que quando foi
essa viagem para a Europa, que era de navio naquela época, ocorreu um imprevisto, que eu não sei qual foi o imprevisto, eu não achei assim, qual foi o imprevisto, e acabou não indo. Foi só a esposa e as 4 filhas dele. Eram 4 mulheres. Daí, acabou acontecendo uma tragédia nesse navio e as 4 filhas dele morreu, né? Então, as 4 filhas dele morreu, só a esposa que sobreviveu. Daí a esposa dele mandou uma mensagem para ele, que estava aqui nos Estados Unidos, e ele rapidamente foi lá para a Europa, né? E quando ele estava nessa viagem para a Europa, ele acabou passando perto de onde o navio que a filha dele afundou. Era a travessia do Atlântico, né? Se eu não me engano, ali. Eu acho que é o Atlântico, isso mesmo. A travessia do Atlântico. Nesse percurso. Então, nesse percurso mesmo que tinha acontecido o acidente ali. Isso. Ele acabou passando por lá também. E quando ele estava passando por lá, ele teve, assim, vamos dizer que ele escreveu esse hino, né? Então, foi um hino que tocou, ele escreveu as primeiras palavras e depois foi continuando. Então, dá para ver que se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, mesmo com a dor que ele tinha, ele era feliz porque ele tinha Jesus, né? E pesquisando essa história também, e sobre lendo o hino, lembrou também, assim, claro que não muito, mas dá uma lembrada na história de Jó, né? Que perdeu tudo, mas continuou na fé. Então, é isso a história, eu não conseguia achar mais, mas era isso. É um sujeito que passou por uma das maiores dores que o ser humano pode passar, perder os filhos, né? Uma das maiores dores que a vida pode trazer, e que, apesar de religioso, enfim, ele poderia, né? Poderia não, ninguém, na verdade, poderia fazer isso, mas as pessoas se rebelam, né, contra suas crenças, né? Ah, como que Deus faz isso comigo? Eu que sou tão bom, né? Eu que sou tão bonzinho, Deus faz isso comigo? Como que pode? O cara perdeu os filhos. E aí ele vai e nesse percurso ele compõe essa música. Olha a grandeza da letra, né? Se paz a mais doce se eu puder dar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja paz, seja dor. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, apesar das dores, né, e de uma dor imapeável, o sujeito, ele, em vez de expor sua angústia e sua revolta, ele expõe que ele é feliz, apesar de tudo, né? É muito lindo esse hino mesmo. É isso aí. Beleza, pessoal? Então, perfeito, Thiago. Obrigado, velho. That's all. Beleza? Vamos aí para a escola, os que forem lá. E um abraço a vocês, tá? Fiquem com Deus. Alguma coisa? Alguém quer dizer algo? Valeu. Falou! Não, eu só aqui abri. Tchau. Tchau.